Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Ratakeyama, sou catequista das mídias sociais da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Santo Tomás Becket, Bispo e Mártir. Irmãos e irmãs, vamos conhecer esse Bispo Mártir no livro Santo para Cada Dia. Vamos acompanhar o vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E o vídeo de hoje é para a gente fazer memória, né? De Santo Tomás Becket, né? Que ele foi bispo e mártir de Cristo. Pois é, gente. E ele é lembrado no dia 29 de dezembro de 2025. Irmãos e irmãs, ele nasceu em Londres, na Inglaterra, no ano de 1177, em plena Idade Média, né? Ele tinha duas funções, né, no começo da vida dele. Ele era arcediago, né? E ele era chanceler do rei, tá? Ele era um homem importante. E ele tinha muita amizade com o rei da Inglaterra daquele tempo, né? Agora, qual era a função do arcediago? Segundo a internet, arcediago, ele é responsável pela administração de uma parte da diocese, administrando bens, supervisionando a área e substituindo o bispo em sua ausência, né? Arcediago é sinônimo de arquidiácono, isso lá na Idade Média, tá bom, gente? Aí quando chegou no Concílio de Trento, parece que muda algumas coisas nessa função aí. Então era isso. Então ele era uma espécie de braço direito do bispo da diocese, né, lá na Inglaterra, e amigo pessoal do rei, tá? Então ele era também chanceler do rei. Foi ordenado presbítero no dia 3 de junho de 1162 e no dia seguinte foi consagrado bispo, né? Isso depois da morte do bispo Teobaldo, né? Foi arcediago e chanceler do rei Henrique II, como já acabei de dizer. Como arcediago, foi auxiliar do bispo de Canterbury, Teobaldo. São Tomás Becket era um grande defensor da Igreja Católica e um zeloso pastor do povo, tá? Com a morte do bispo Teobaldo, que aconteceu no ano de 1161, o rei Henrique II quis nomeá-lo bispo da diocese de Canterbury. Causou, né, a inimizade de São Tomás Becket com o soberano da Inglaterra, porque o rei tinha umas ideias assim meio estranhas em relação à igreja, tá? Então, como ele era um bispo muito zeloso e muito fiel a Roma, então isso acabou acontecendo um atrito entre eles, né? O que aconteceu o atrito naquele tempo da Idade Média, na Inglaterra? O rei, ele fez as Constituições de Clarendon, né? Que eram 16 artigos de lei que restringiram os privilégios da Igreja Católica e a autoridade papal na Inglaterra, especialmente em questões legais, tá? São Tomás Becket, né, que já era arcebispo nessa época, foi contra essas leis que foram condenadas pelo Papa, tá? Com isso, criou-se a disputa entre o rei e a igreja na Inglaterra. Por quê? Porque o rei queria mandar mais que o Papa, né? Então, ele queria restringir
certas autoridades do Papa dentro da Inglaterra. Tá bom, gente? Para não ser condenado à morte, São Tomás Becket teve que fugir para a França e lá ficou exilado por 6 anos, levando uma vida ascética num mosteiro cisterciense, né? Ou seja, beneditino. O Papa Alexandre III aconselhou-o, né, ao bispo voltar para a Inglaterra e foi acolhido com alegria pelos fiéis. E São Tomás Becket disse a eles: voltei para morrer no meio de vocês. Porém, o rei, irritado com as palavras desse arcebispo, disse: quem me livrará desse padre briguento? Você vê que como estava o clima de hostilidade, né? Entre o rei e o arcebispo São Tomás Becket. 4 cavaleiros, irmãos e irmãs, mataram o bispo, São Tomás Becket, dentro da Catedral de Canterbury. Mesmo avisado antes, o bispo não fugiu e na hora da morte disse: aceito a morte pelo nome de Jesus e pela Igreja. E ele foi morto no dia 23 de dezembro de 1170. O Papa Alexandre III canonizou-o no ano de 1173. E havia dito São Tomás Becket quando foi ameaçado, né? Olha só o que ele disse: o medo da morte não deve fazer-nos perder de vista a justiça. Tá vendo? Tamanha coragem desse bispo ficar fiel ao Papa, mesmo quando o rei da Inglaterra foi contra, né? Eu pesquisando na internet, eu pensei que esse acontecimento da Idade Média causou a Reforma Protestante depois, na Inglaterra, mais tarde, mas não tem nenhuma ligação. Porém, na minha opinião, esse mal-estar entre o rei e o Papa na Idade Média já é um comecinho já do que pode acontecer mais tarde, no futuro, né? Embora a Reforma Protestante na Inglaterra foi por outros motivos. Tá bom, gente? É isso aí. Irmãos e irmãs, obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Vamos seguir o bom exemplo de fidelidade, irmãos e irmãs, desse bispo, né? São Tomás Becket. A coragem dele dar a sua vida por Cristo e pela Igreja Católica. Quantas vezes nós, por qualquer motivo, a gente quer abandonar a Igreja Católica, né? Às vezes até tem pessoas até que mudam de religião, né? Mas ele não, foi fiel até o fim, até a morte dele, derramando seu sangue por causa da sua fé. Que exemplo bonito. Amém? Amém. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Tomás Becket, bispo e mártir da Igreja, rogai por nós.
assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.